Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandro, sou técnico e engenheiro de segurança do trabalho, especialista em SST para o e-social e responsável técnico pela EDL Segurança do Trabalho. Eu estou aqui hoje para comentar sobre 3 pontos importantes sobre o e-social e com base em algumas experiências depois que o e-social passou a ter uma relevância maior no dia a dia das empresas e passou ser obrigatório o envio da transmissão, a transmissão dos eventos de SST para a maior parte das empresas agora em 2023. Então, o primeiro ponto é que o e-social não muda as exigências trabalhistas e previdenciárias. O que eu tenho observado de muitas empresas e muitas pessoas, até da área de saúde e segurança do trabalho, que tem esse equívoco de que o e-social mudou as regras trabalhistas e previdenciárias, quando na verdade o e-social não mudou nada. As regras e legislação trabalhista e previdenciárias são as mesmas que antes. As alterações e atualizações que sofreram foram na própria legislação, que desde 2019, basicamente, vem sofrendo algumas alterações, atualizações. Mas não foi o e-social que impôs essas atualizações, tá certo? O que leva ao segundo ponto, que é o e-social é o fiscal de algumas exigências trabalhistas e previdenciárias. Observe que eu botei algumas, não todas, né? Porque a lista é vasta. Se você pegar as 38 NRs atuais, hoje você vai ver que são muitas as exigências trabalhistas que são obrigatórias para muitas empresas, né? Algumas são setoriais, mas tem uma vasta imensidão de obrigações que são gerais para todas as empresas e a maioria delas está presente na legislação trabalhista através das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência. Mas o e-social, ele é uma ferramenta atual de fiscalização de algumas, não todas, de algumas. Observe que são 3 eventos de SST apenas, né? Em 2014, quando ele foi criado, a extensão de eventos de SST era muito maior. Depois foram enxugando, né? Porque foi observando que as empresas não teriam condições de atender tudo dentro do tempo em que o governo esperava implementar essa ferramenta. Observe que hoje, com 3 eventos apenas, essas empresas estão aí loucas, muitas ainda não conseguem rodar isso de forma correta. Então, imagine se tivesse mantido todos os eventos de SST que o governo tinha em mente quando criou, de trazer para o e-social, quando criou a ferramenta lá em 2013, 2014, certo? Então, com esses 3 eventos de SST, a gente observa que para a empresa conseguir transmitir essas informações que pede nos eventos de SST, ela precisa cumprir algumas obrigações trabalhistas e previdenciárias. Por exemplo, ela precisa manter o PPP dos empregados, as informações do PPP do empregado atualizado, precisa ter um LTCAT em muitos casos, precisa ter um PGR, o PCMSO, né, que são programas legais de exigência trabalhista, que está lá dentro das NRs, por exemplo, PGR dentro da NR1, PCMSO dentro da NR7. Mas, através do e-social, o governo pode fiscalizar se as empresas estão transmitindo corretamente as informações necessárias para a alimentação dos 3 envios, dos 3 eventos de SST, e para enviar essas informações, consequentemente, a empresa vai ter que cumprir essas exigências. Tem que ter pelo menos o PGR, né? Nos casos que são obrigatórios, tem que ter o LTCAT, tem que ter o PCMSO, tem que realizar os ASOS dos empregados na admissão, na demissão, periodicamente de acordo com o cronograma do PCMSO, na mudança de risco, no retorno ao trabalho, etc. Que são exigências trabalhistas, tá certo? Então, o e-social, na verdade, é uma ferramenta de fiscalização dessas exigências, de algumas dessas exigências, tá? E o terceiro ponto é as empresas que não terão problemas com o e-social não são as que possuem os documentos de SST, mas as que fazem a gestão, né? Porque muito empregador imagina que quando as empresas de contabilidade ou quando as consultorias de segurança do trabalho informaram que era necessário ter, né, os documentos de SST para cumprir a exigência do e-social, muitos ainda estão achando que apenas ter os documentos, inclusive no início do ano e no final do ano passado, muito empregador estava achando que a informação que ia para o e-social era justamente as informações dos programas do PGR e do PCMSO, mais precisamente, quando na verdade não é.
né? Não necessariamente essas informações, por exemplo, pode ter informações do PGR que vá para o E-Social, por exemplo, no evento S2240, mas não são para todas as empresas, tem casos específicos, né? Isso aí é uma informação mais detalhada, mais específica, mas muito empregador acredita que ter os documentos de SST já atende às exigências do E-Social, quando na verdade não. As exigências do E-Social são constantemente alimentadas no sistema. O E-Social precisa constantemente receber as informações toda vez que existe o fator gerador para o envio de cada evento, seja o S2210, quando acontece um acidente ou doença relacionada ao trabalho, seja o S2220, quando um trabalhador realiza um ASO, atestado de saúde médico ocupacional, ou quando ele é admitido ou quando tem alteração aí na exposição dos riscos que ele está exposto no ambiente de trabalho, e aí precisa a empresa enviar o S2240. Então, observe que isso é constante, essa gestão, né? Ela precisa ser feita de forma contínua, assim como acontece nos eventos de contabilidade. Por exemplo, toda vez que tem uma alteração de salário, ou seja, um fator gerador para o envio de um evento específico de contabilidade dentro do E-Social. Então, da mesma forma, os eventos de SST também existem alguns gatilhos, a gente pode chamar assim, que são fatores geradores da necessidade do envio dos eventos de SST. Então, isso é constante. Então, as empresas que não terão problemas, terão sucesso, né, na implantação do E-Social, são aquelas que já têm o hábito de fazer a gestão de saúde e segurança do trabalho e traz essa gestão para os eventos de SST no E-Social. Precisa ter essa gestão mensal, contínua, né? Sempre que houver o fator gerador, a empresa precisa informar essas informações dentro de cada respectivo evento de SST para o E-Social. Tá certo? Então, para ajudar nisso, eu criei um material, além, né, do serviço que a gente já presta de gestão mensal e envio dos eventos de SST para o E-Social, para a sua empresa. Você pode consultar um orçamento entrando através dos nossos canais de contato, né, seja pelo e-mail, seja pelo nosso WhatsApp. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Também fornecemos agora um treinamento para a formação de gestor interno de controle e envio dos eventos de SST para o E-Social. Ou seja, a sua empresa não tem mais a desculpa, não terá mais a desculpa de conseguir fazer a gestão desses envios, porque vai ter alguém internamente aí treinado para fazer esse controle, não só da documentação que é necessária, né, entender o que é necessário para enviar cada evento de SST, mas também conseguir fazer o envio e a transmissão dessas informações em cada evento de SST, utilizando ou um software específico, caso a sua empresa disponha, ou então a própria plataforma do E-Social do governo federal. Isso a gente ensina nesse curso aí de gestor interno para controle e envio dos eventos de SST para o E-Social. E além disso, eu criei um materialzinho, um guia prático, bem objetivo, bem simples, uma linguagem bem acessível, bem simples e bem objetivo, mostrando qual é o passo a passo que a empresa precisa para fazer corretamente essa gestão e envio dos eventos de SST no E-Social. Esse material é gratuito, eu vou deixar aqui abaixo um link que você vai poder baixar, salvar aí na sua empresa, mandar para o departamento de pessoal, mandar para a pessoa responsável pela segurança do trabalho na sua empresa, ou mandar para o escritório de contabilidade também, que te ajuda nisso. Ou seja, você vai ter essa informação aí de prontidão em sua mão, de forma gratuita, acessando esse material aqui, que eu vou deixar o link para fazer o download gratuitamente, tá certo? Se precisar fazer o curso de gestor interno de alguém aí na sua empresa, ou se precisar da gestão mensal, do controle e o envio dos eventos de SST para a sua empresa, é só entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, ou através do nosso e-mail, ou então através do formulário lá no nosso site, certo? Vou deixar todos esses canais de contato aí no link da descrição, tá certo? Abração, sucesso aí em seus negócios e até mais.